Estamos hoje no 19º dia da exposição bíblica Carta a Filemon. O tema de hoje é devedor da própria vida. Versículo 19, vamos fazer esta leitura poderosa da palavra do nosso eterno e bondoso Deus, que diz: Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Essa leitura aqui parece ficar meio confusa, né? Então eu vou melhorar aqui. Essa parte aqui, a segunda parte, eu pagarei, poderia ser dita assim. E é claro, para não te mencionar que você deve a sua própria vida a mim. É isso que Paulo está querendo dizer, que Filemon, ele deve a própria vida, a existência da vida espiritual de Filemon, ele deve a Paulo, porque Paulo foi o instrumento para que Filemon se convertesse, ok? E essa é até uma retórica, porque ele fala, eu não vou mencionar, mas mencionou. É uma retórica de Paulo aqui, amém. Vamos nos assentar para ouvir esse lindo estudo. A palavra firme e o caráter ilibado, que é sem mancha, de uma pessoa são de valor imensurável e tem maior valor do que qualquer documento assinado. Paulo assume a responsabilidade, neste caso de Filemon e Onésimo, e mostra que todos os homens, do ponto de vista espiritual, são devedores a outros. Esse texto nós vamos separar em duas sentenças, e eu oro a primeira. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei. Perceba, ele diz, aqui ele começa com eu, pronome pessoal. Aqui é ego no grego, que é a individualidade da pessoa humana. O sentido aqui é de alguém que honra a sua palavra. E eu entendo uma coisa, Deus é Deus da palavra, pois está escrito em Mateus 24:35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras vão permanecer. E outra, e Deus leva a questão da palavra de uma pessoa. Quando eu falo homem aqui agora, eu não estou falando homem, gênero masculino e feminino, eu estou falando homem, criação de Deus, tá? Deus leva muito a sério a palavra de alguém, porque em Mateus 12, 36 e 37, Deus diz, Jesus falou, que os homens darão conta de cada palavra ociosa que saiu da sua boca no dia do juízo. Pelas palavras será justificado, pelas palavras será condenado. Então Deus leva muitíssimo a sério quando você fala algo, quando você promete algo, quando você empensa a palavra com alguém. Isso tem uma seriedade tremenda. Embora hoje, para muitos, dá um descrédito muito grande. Você fala em quem confiar, as pessoas não têm palavra mais, né? Muitos até usam essa expressão, mas Deus leva muito a sério isso. Se não, vejamos, Josué fez uma aliança com os gibeonitas, isso está em Josué 9, o versículo 15 precisamente, fala sobre isso, todo o capítulo, né? E anos depois, Saul desonrou a palavra acertada entre eles. E isso trouxe uma séria consequência. Qual foi a consequência de Saul ter quebrado a palavra? Qual foi? Está em 2 Samuel 21, que diz que ficou 3 anos de escassez na terra. Porque, sem entrar em detalhes do contexto aqui, mas os gibeonitas fizeram, ou na verdade, Josué fez uma aliança com os gibeonitas e disse, vocês vão trabalhar em nosso meio e nós não vamos guerrear contra vocês, não vamos matar vocês. E todos concordaram com essa palavra. Passa-se os anos, Saul assume o trono. E agora ele está reinando sobre Israel. O que ele faz? Mata os gibeonitas. Irmão, na hora, porque foi dada uma palavra empenhada. Não foi documento que foi escrito, foi uma palavra dada. E Deus ouviu lá de cima a palavra que foi dada. Tem gente que descumpre a palavra como se fosse qualquer coisa. Irmão, vai ter que dar conta disso aí. É que eu disse da introdução, aqui já falei outras vezes, a nossa palavra, ele tem que ter mais valor do que um documento assinado, gente.
Agora perceba só, a nação está sofrendo 3 anos de escassez, 3 anos de seca, de fome, porque alguém não honrou a palavra que deu. Agora escute, aquele que empenhou sua palavra, alguém deve cumpri-la sem tardar. Eclesiastes 5, 4 e 5, o texto diz, olha, quando votares, não tarde em cumprir, porque Deus não se agrada dos tolos. Aquilo que votares, cumprirás. Irmão, um dos votos hoje que parece que está banal, que as pessoas estão assim, não estão levando em conta a seriedade, o casamento. Casamento é voto, e voto diante do juiz de paz, e às vezes diante do altar, do ministro do evangelho, que é maior ainda a questão. Escute, há cláusulas na Bíblia que permite o divórcio. Falando aqui, é breve, eu estou falando da palavra, não vou entrar nesses detalhes. Mas a Bíblia diz que a pessoa pode se separar. Questão de prostituição ou morte. No caso, viuvez. Morreu, pode casar de novo se quiser. A pessoa, aconteceu a prostituição ou a pessoa abandonou, também tem o direito de casar novamente, constituir família. Só que o que não pode acontecer é qualquer desavença, qualquer problema, vou me separar. E onde está o voto feito no altar? E aí, escute, você vê pela internet aí o que as pessoas fazem, casa de novo, recasa, casa novamente, e as pessoas colocam lá, parabéns pela essa união. Parabéns o quê? Parabéns o quê? Que parabéns? Tem gente dando parabéns para isso. Detalhe, crente, boa, curte e ainda diz parabéns da onde? Fala para mim, o que tem parabéns nisso? Será que o céu está parabenizando aquilo? Escute, se você não tem palavra, é melhor você nem casar. Ixi, meu Senhor, desceu aqui, hein? Não é o voto que é feito. Vocês estão solteiros, já vai pensando. Já vai pensando bem. Irmão, qual é o voto que faz no altar? Prometo. Está dando a palavra, eu prometo. Vou te amar, vou te respeitar. Na alegria, na tristeza. E vai. Aí chega o primeiro vento, tem pessoa que não consegue nem ver. É buquê que fala, né? É buque? Como fala? É buquê. E nem vê as fotografias junto. A hora que chega a fotografia, já está assinando o divórcio. Mas é buque, né? Obrigado. Escute. Minha gente, não pode ser assim. Quem é que nunca viveu um problema conjugal? Olha, eu desconheço, não existe. Só que se você empenhou a sua palavra, aí eu falei, existe 2 cláusulas aí, pelo menos, né? Tem as cláusulas, aí a pessoa me traiu, adulterou. Você pode decidir se perdoa e fica com a pessoa, ou perdoa ou não fica mais. É uma escolha. Nós, como pastores, eu nunca vou aconselhar alguém a separar. Eu sempre vou aconselhar a pessoa a manter. Ok? Manter, porque Jesus perdoou, enfim. Mas aí vai de pessoa para pessoa. Ok? A gente também não pode colocar um jugo que a Bíblia não coloca. Ok? Mas a gente sempre vai defender a questão da reconciliação. Mas enfim, agora, aí alguém está aqui nessa noite e fala, não, mas já aconteceu comigo, então agora a partir daqui em diante, você vai acertar a sua vida. Porque eu estive aconselhando esses dias, aconselhando um casal, e eu disse, o que adianta vocês dar fim no relacionamento? Vocês são novos, você vai casar e você também vai casar. Vai ter os mesmos problemas. Vocês já enfrentaram tantas coisas até agora, por que não busca em Deus resolver isso, do que casar com outro e viver as mesmas porcarias? Vai viver os mesmos problemas tudo de novo. Aí quando vir um problema, vai separar de novo? Eu senti a graça e o temor do Espírito Santo aqui dentro desta casa. Então levante a sua mão e dê um glória a Deus, porque tem laço sendo quebrado aqui. A sua casa vai permanecer, a sua união vai permanecer. Olha que coisa tremenda aqui. Então pegou, né? Mas já aconteceu, ok. Não tem mais o que fazer, não tem como voltar atrás. Agora daqui em diante viva direito, viu? Eita. Jesus, ele disse o quê? A respeito da palavra.
olha o que ele disse em Mateus 5,37. Jesus disse assim: o vosso falar seja como? Sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é o quê? Procedência maligna. Irmãos, quando a Bíblia diz sim, sim e não, não, entenda o que a Bíblia quer dizer. A Bíblia está querendo dizer que o sim seja sim, e que o não que você está falando seja não. O que o texto bíblico está nos ensinando? Que não pode ter duplicidade. O que é duplicidade? A pessoa fala uma coisa, mas pensa outra. Ela fala uma coisa, mas tem outro desejo no coração. Ela fala uma coisa, mas tem outra intenção no seu interior. É isso que... Porque a pessoa na boca está falando sim, mas no coração está dizendo não. Agora pega isso aqui. Opa! Escute. Em Jeremias 9:8. Glória a Deus. Vocês estão aqui ainda, né? Uma flecha mortífera é a língua deles. Ou seja, flecha envenenada, né? Uma língua que mata. Fala engano, com a sua boca fala cada um de paz, ó, com a boca está falando de paz com o seu companheiro, mas no seu interior, no seu coração, faz o quê? É uma cilada. Então veja, o sim dessa pessoa na boca está contradizendo o não que está no coração. Então veja, o sim dessa pessoa não é sim, o sim dele é não. Então veja, quando Jesus falou, o seu sim seja sim, ou seja, o que você está falando, você tem que sustentar o que você está falando. Agora pare com esse negócio, eu juro por Deus, você não tem palavra não? A sua palavra não vale? Eu juro pela minha mãe, oh meu Deus, tadinha se Deus, tadinha de algumas mães, viu? Eu juro por tudo que é mais sagrado. Para com isso, gente. Escute, você tem que, não é necessário que se faça isso quando a pessoa, né, tem palavra. Às vezes existem circunstâncias que a gente evoca mesmo, né, alguém superior para dar peso, ok, isso, mas o viável, não estou falando que isso, que jurar por algo em determinadas circunstâncias, a Bíblia tem isso também, mas a Bíblia aponta que o natural, o bom seja que a pessoa não tem que jurar por nada. Jesus falou, nem para o céu, nem pela terra. Você tem que ser sim, sim, não, não. Esse é o contexto. Agora, a palavra aí que o texto diz, a ciladas, é orev, no hebraico, que significa traição, desonestidade. Então, uma pessoa sem palavra é maldosa. A boca fala sim, mas a intenção do coração é não. Agora, imagine só, gente, alguém que não tem palavra. Toda pessoa que não tem palavra é desonesta. Ela é traidora. Então tem que tomar cuidado com isso aí, ok? Já começamos bem o estudo, ok? Então quando diz Paulo está trazendo aqui a questão, ou seja, eu sou um homem de palavra. Segundo, Paulo, gente do céu. Paulo já deu o significado aqui do nome, mas vale a repetição, é Paulo no grego, né, que significa pequeno, pouco ou menor. Mas a questão aqui é, o nome está associado ao caráter. Repete essa sentença, por favor. O nome está associado ao caráter. E o que é o caráter? Caráter é o conjunto de qualidades que distinguem uma pessoa e que determinam a sua conduta e a sua moralidade. Moralidade é o conjunto de valores, é a formação moral, é a honestidade. Glória a Deus. Então entenda uma coisa. Ao mencionar o seu nome, Paulo, aquele que foi transformado pelo Evangelho, está tratando um assunto com honestidade. É isso que ele está evocando aqui para Filemão. Olha, eu sou Paulo. Ele não coloca aqui a sua credencial apostólica. Não, ele está dizendo, eu sou Paulo, eu tenho caráter. Não estou colocando o meu título. Não, já até adiantei aqui o processo. Ele está colocando quem ele é. Eu sou Paulo, estou de cara limpa. Jesus transformou a minha vida. É esse Paulo que está falando com você, viu, Filemão? Então pega isso aqui, é bom você anotar. Não basta ser crente, tem que ter caráter. Ok? Jacó era crente, mas tinha deformidade no caráter. Escute, ao longo desses anos, pastoreando e convivendo com muitas pessoas, eu já presenciei pessoas da mais alta patente, são crentes, até são usados por Deus,
mas tem deformidade gravíssima no seu caráter. De tal maneira que a gente olha assim, e quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo que nós estamos sendo lapidados por Deus e precisamos também ser transformados. Nada disso. Porque alguns que estão em falta, ele usa disso, só ele é o tal, só ele faz, só ele pode. Para de graça. Você está precisando de transformação e descer na presença de Deus. Você está se defendendo porque você não quer mudar de vida e fica atacando quem está sendo usado pelo Espírito Santo para trabalhar. Agora escute isso aqui, escute. Eu não estou dizendo que a pessoa não é crente, é crente. Alguém pode dizer que Jacó não era crente? Jacó era crente, ele buscava a Deus, ele cria em Deus. Só que veja como ele tinha deformidade no caráter dele. Ele se aproveitou da fraqueza do irmão. O irmão voltou cansado do campo, em vez de ele ajudar o irmão com a comida, trocou a comida pela primogenitura. Veja, trapaceou. O que mais que Jacó ele fez? Ele se aproveitou da debilidade da saúde do pai, porque o pai estava cego. Gênesis 27, 19, né? E ele falou que era Esaú, sendo ele Jacó. Ou seja, ele se aproveitou da debilidade do pai e mentiu. Agora perceba só, ele trapaceou o irmão e foi trapaceado por Labão. Sendo filho, mentiu para o pai. Ele mentiu para o pai dele. E depois os filhos mentiram para ele, lembra? Os filhos dele enganaram ele, porque venderam José e falou que matou. E depois mentiram, falou, está morto. Veja só, tudo que ele fez no mau caratismo dele, ele está colhendo. Silêncio estranho. O mau caratismo, mais cedo ou mais tarde, traz consigo dores. Eu tenho dito aqui, mensagens como essa aqui, que a gente tem que explodir na glorificação, viu? Eu começo a pegar uma mensagem dessa, as pessoas começam a se emudecer, eu fico meio preocupado. Mensagem assim que você tem que ir aí, falar a língua estranha, dar glória a Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja, ele era crente, Jacó tinha ou não tinha promessa? Ele foi para o culto, ele trapaceou o irmão, aprontou, ele foi para o culto, ainda Deus profetizou na vida dele. Tem gente que às vezes está quebrando o pau, fazendo que é tudo errado, ele vem no culto, recebe poder, fala em língua estranha, mas acha que está tudo bem. Deus sabe como tratar do Jacó. Irmão, Deus sempre tem um Labão para o mau caráter. Foi lá, a hora que foi deitar, é a benção da Raquel, é ela. Eita, quando ele abre os olhos, eita, me enganaram, colocaram a Léia aqui. Ele usurpou, não precisava porque ele tinha promessa, usurpou algo do irmão dele. Quantas vezes o salário dele foi mudado por Labão, hein? É o que eu digo, entende? Não adianta, aí vai, trapaceia, você vai ser trapaceado também. Vai, continua enganando aí, vai. Existem pessoas como Jezabel, que tentam esconder o mau caráter com a beleza externa. Segundo Reis 9:30, está vindo Jeú, e Jeú está vindo para trazer cobrança de Deus no recinto. Aí Jezabel pegou e já pintou os olhos. Leia aí, depois não vai falar que é eu que estou. Já meteu uma pintura nos olhos, já se maquiou, o texto diz que ela pega, dá uma ajeitada no cabelo e já aparece na janela querendo seduzir o Jeú. Falei, Jeú falou, para cima de mim, eu sou crente, viu? E ela tentou, eu tô na Bíblia, tá? Ela tentou, então ela de uma maneira terrível, ela usa da beleza para quê? Para tentar maquiar o mau caratismo que ela tinha. E eu conheço, já vi pessoas que têm essa postura totalmente contrária à Bíblia. Outros escondem o mau caratismo com o quê?
com a posição ou títulos. Ele coloca o título, a posição, aí você fala, o profeta de tal, o pregador de tal, o cantor de tal, o doutor de tal, o não sei o que de tal. Você vê que ele sempre coloca o título bem na frente do nome dele, não é? E se você não chamar ele pelo título, ele fica bravo ainda. O profeta velho é a prova disso, que tem pessoas que usam do título para se esconder. 1 Reis 13:18, o profeta velho chegou para o profeta, o homem de Deus, e ele pegou, já diz, profeta velho. Deus apareceu para mim também, porque Deus falou para o profeta, o homem de Deus, vai lá, entrega a mensagem para Jeroboão, não para em lugar nenhum, não come com ninguém e vai embora. Aí vem o profeta velho, também sou profeta, Deus mandou o anjo, já começa com essas histórias. Tive sonho, vi visão. Isso aí é velho, é antigo. Vi o anjo, e eu também sou profeta, e Deus falou para você vir aqui na minha casa e comer. E o texto diz, e ele mentiu. Então veja, usou a posição para esconder o seu mau caratismo. Outros também escondem o mau caráter através da lisonja. É bíblico que eu estou aplicando. O que é lisonja? É o enaltecimento exagerado, visando a obtenção de favores. É como eu estava até falando há pouco, uma coisa é você honrar alguém de coração porque você o reconhece e o ama. Outra coisa é você bajular. Há uma diferença muito gritante em relação a isso. E quem que fez isso? A pitonisa, lembra de Atos 16? Ela elogiava Paulo e Silas, eis aí os homens que pregam a salvação. Esses aí são de Deus. Mas por que ela estava fazendo isso? Porque estava tentando esconder o demônio que estava dentro dela. Outro, já vai aliviar já, vai. Espera mais uns minutinhos. E existem outros ainda que tentam esconder através de dons espirituais. Gente do céu, dons espirituais. Balaão é a prova disso. Números 31:16. A Bíblia diz que ele era profeta. Depois se corrompeu, é claro. Mas o texto diz que Balaão, veja, profeta e colocando tropeço para as pessoas caírem. Que profeta, que diacho de profeta que é esse? Que amaldiçoa os outros com palavras no coração. Fala para mim, que profeta que é esse? Chega, dá lugar, profetiza para meio mundo, mas vive matando os outros com a boca. No coração amaldiçoa, não quer que a vida de ninguém dê certo. Irmão, então isso é pessoas que escondem. Agora, olha que coisa tremenda que a Bíblia nos ensina sobre o caráter. 2 Coríntios 8:21, texto muito lindo. Pois zelamos o que é honesto. Aleluia! Não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Aqui no caso zelamos é pronoel no grego, que significa pensar de antemão em fazer, ou seja, que pensemos com a mente de Cristo de forma antecipada para termos a reação adequada em cada situação diante de Deus, nas coisas espirituais e diante dos homens nas questões materiais. Então nós temos que ter honestidade nas questões espirituais e temos que ter também honestidade nas questões desta vida, nas questões materiais. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Levanta a mão, agora eu vou profetizar, vamos ver se está bom para receber profecia. Deus está dando caráter, recebe caráter aí, caráter transformado, segundo o quem recebe essa lapidação do papai, é para cala para a sanda calabástia. Não estou julgando ninguém, mas eu fico meio assim estranhado, se as pessoas, eu vejo tudo nisso. Por exemplo, a pessoa que tem problema, ele não, enfim, tem alguns que pode ser questões de trabalho, que nem eu disse, não estou julgando, mas eu estou falando de forma específica. Tem aquele negócio no WhatsApp, né? A pessoa coloca para ninguém ver, todo mundo sabe que ela vê, mesmo que coloca lá para não aparecer o azulzinho. Irmão, nisso eu vejo problema de caráter de pessoa. Mas por que vai ficar escondendo que não? Não, Fifi. Mete o azulzinho lá, viu?
Parece que vocês gostaram disso, hein? Aí tem alguns que dizem assim, não, eu não vi. Para com isso. Vamos continuar, gente? Eu, Paulo, de minha própria mão, escrevi. Eu de minha própria mão escrevi. Isso sem falar, né, daquelas pessoas que aí você liga, porque como é cobrança, a pessoa fala, não, eu não vi tocando, que sabe que, enfim, tem alguma obrigação, a pessoa, pare com isso. Isso fala muito do caráter das pessoas. Seja verdadeiro, é assim, não pude, não posso, e coloca as coisas em claro. E Deus é glorificado assim. Então vamos lá, eu, Paulo, de minha própria mão escrevi. Pega isso aqui que é muito importante. Tem coisas que não podem ser terceirizadas. Nós mesmos temos que colocar a mão na massa e agir no negócio. O Eliseu, no episódio com o filho da sunamita, é a prova disso. Segundo Reis 4, 29, 31 ao 36, o que aconteceu? Eliseu terceirizou o trabalho, porque ele pegou e falou para Geazi, pega o meu bordão, vai lá e coloca no rosto do menino, e o menino vai reviver. Geazi colocou, cadê que o menino reviveu? Reviveu não. Então veja, ele terceirizou o trabalho. Para de terceirizar coisas que você tem que fazer. Ok? Não quer uma coisa, e eu estou falando como alguém aqui que sabe da responsabilidade, sabe das lutas que tem vivido. Por exemplo, educação dos filhos. A gente não pode terceirizar para ninguém. Não pode terceirizar, não é a escola que educa, não é a igreja que educa, ajuda, é apoio, mas o trabalho de fazer isso é os pais. E outras coisas mais, eu estou dizendo, não adianta, tem assunto, é claro que você tem que pedir oração, ajuda, claro, tem coisas que é natural, mas tem situação que é os dois que vai ter que resolver, não adianta você colocar um terceiro aí que não vai, filho, é os dois que tem que chegar lá e, vamos ser humilde, vamos reconhecer onde que está o negócio. Porque Eliseu colocou Geazi e não deu certo. Aí ele pegou e falou, não dá para terceirizar. Foi lá, pegou o menino, deitou sobre o menino, orou o menino, andou pela casa. Foi lá e agiu. O que aconteceu? Ressuscitou. Então, quando você verdadeiramente, meu Deus do céu, quando você coloca a mão na massa e fala, não, agora, em nome de Jesus, agora eu vou para cima dessa situação, Deus vai ser comigo. Você vai ver como que Deus vai honrar você tremendamente. Esta palavra aqui tem uma aplicação bonita também. Esta palavra escrevi, aí é vista na história de Zacarias, Isabel e João Batista. Escute, Deus através do anjo Gabriel revelou o nome do filho de Isabel e Zacarias. Qual é o nome dele? João. Lucas 1,13, o anjo Gabriel falou, você vai colocar o nome dele de João. Esse é o nome do projeto, João. Esse é o nome dele. E aí o que aconteceu? Quando chegou na época, a Isabel ali deu à luz, o texto diz em Lucas, capítulo 1, 58 ao 63, o que o texto diz? Que os parentes e os vizinhos, chegou para dar nome, pera lá, Deus já tinha dado a revelação do nome, aí vem os vizinhos e quer dar outro nome que não é o nome que Deus estava dando. Tem uma aplicação tão forte aqui. Qual que é a aplicação para nós? Se nós não nos posicionarmos espiritualmente falando, irão querer dar nome ao propósito de Deus em nossa vida. Eita! Quem é essas pessoas que querem dar nome? O inimigo, os homens maus querem dar nome. Vai dizer, esse aí vai ser um delinquente, vai ser um drogado, vai ser um viciado. Esse casamento vai ser um fracasso, vai ser uma infelicidade. Eu repreendo essas palavras em nome de Jesus, porque o projeto na sua vida tem nome. Deus já deu nome para esse projeto. Deus já deu nome para essa casa. Deus já deu nome para essa família. Deus já deu nome para esse ministério. Deus já deu nome. Diga bem forte, o projeto de Deus na minha vida já tem nome revelado.
Amakalabande vassoura macandarabagacia. Ah, meu Deus do céu, e eu digo para vocês, a revelação de Deus será selada pela fé. Aí sabe o que aconteceu? Alguém querendo dar nome para o projeto de Deus, alguém querendo falar que o filho de Zacarias e Isabel seria chamado disso e daquilo. Ele falou: eu sei quem me deu a família, eu sei quem me deu o filho, e o nome do meu filho, eu sei qual é o nome que é. Coloca aí, Lucas 1,63, sabe o que o Zacarias fez? E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. Levanta a mão que eu vou profetizar. Deus vai fazer uma obra tão grande do projeto dele na sua vida, que todos vão se maravilhar com a glória. Eu vou deixar você adorar a presença de Deus. O projeto tem nome. Coloca o nome no projeto. Não deixa Satanás dar nome, porque o Satanás falou: esse aí vai ser um perdido, esse aí vai ser um Zé Ninguém. Vai nada, ele tem nome, e esse nome veio do céu. Tem nome. Alguém não está entendendo isso? Eu vou ter que repetir tudo de novo. Alguém está dizendo que você é um fogo de palha, um fracassado. O projeto tem nome, tu vai até o fim. Ela é bacana. Pegue a sua tabletinho, pegue a sua tabuinha hoje e sela esse projeto. Sela o nome hoje. Eita. Camorosia camas. Elemande covassúria mande covasai. Tem laços sendo quebrados hoje aqui. Tem obras do mal sendo desfeitas hoje aqui. Eu vou dar sequência na palavra profética. O projeto tem nome. Sela esse projeto pela fé. Pegue a sua tabuinha aí e escreve nela o nome que Deus te deu. Era bassúria, candara bassúria. Às vezes o inimigo está querendo selar lá, derrotado. Não deixa colocar nome onde Deus já revelou nome, filho. É forte isso. Fiquei tão feliz com essa palavra. Eu sei. E Paulo, de minha própria mão escrevi, eu pagarei. É a segunda vez que ele usa o pronome pessoal. Só que agora aqui, o primeiro eu, ele está dizendo de alguém que tem palavra. Agora esse segundo eu aqui, escute, aqui fala de alguém que assume responsabilidade. Desde o Éden, o ser humano empurra a responsabilidade dos erros aos outros. Gênesis 3, 12 e 13. Adão, por que você comeu do fruto proibido? A mulher que tu me deu. Mulher, por que você fez isso? A serpente me enganou. Ninguém assume nada, só fica empurrando para os outros. Quando Deus falou com Adão, por que você fez isso? Perdoa, eu pequei. Tinha que ter assumido. Sabe o que tem gente fazendo? Fracassei por causa dos meus pais, errei por causa da perseguição. Assume aí, filho. Eu não dei certo na vida porque fui ensinado errado. Quem é que foi ensinado certo? Fala para mim. Mas quando a pessoa é sincera consigo mesma, ela faz como o filho pródigo fez. 15 e 18. Eu pequei. Ele disse isso. Eu pequei. Ele declarou, eu assumo. O que eu estou vivendo hoje é porque eu pequei. Não vou imputar, não vou atribuir a ninguém. O culpado disso sou eu. Eu falhei, eu errei. Pronto, tá. Você vai ver como que Deus vai trabalhar. Veja como Deus trabalhou na vida do filho pródigo. O filho mais velho, até hoje a gente não sabe como acabou a história dele. Por quê? Porque é sempre essas conversas, fiada.
Agora quem assume, essa era a diferença entre Saul e Davi. Eu digo para vocês, Saul, ou Davi, olha, de certa forma, em determinada situação, pecou horrivelmente pior do que Saul. Em determinada situação, horrivelmente pior. Porque, pera lá, você mandar matar a pessoa que é um dos seus melhores amigos, um dos melhores soldados, e ainda porque ficou com a mulher dele, fala para mim que isso não é algo terrível. E ainda, Davi pega, olha a gravidade, Davi pega e diz, vai lá na sua casa, vai lá comer, vai lá se deitar com a sua esposa, queria empurrar o filho para ele, querendo enganar. Irmão, que maldade foi aquela? Agora veja, a diferença entre Saul e Davi, sabe qual que era? Saul pecou, 1 Samuel, estou dando só um exemplo, 1 Samuel 13, 11 e 13, ele pecou, ofereceu sacrifício, ele não podia, só o sacerdote podia fazer isso. Aí Samuel chegou e falou, por que você fez isso? Aí ele começou com desculpa, começou a atribuir, você não veio no horário marcado, o povo começou a se espalhar, já, veja, está atribuindo o pecado dele nos outros. Salmo 51, eu pequei, eu transgredi. Davi bateu no peito e falei, eu pequei, agora também eu vou assumir que eu pequei, então. Agora veja por que um foi restaurado e o outro ficou endemoniado. Então, não fica atribuindo, é culpa dos meus pais, é culpa do meu esposo, é culpa da minha esposa, é culpa do meu patrão, é culpa que ninguém me ama, ninguém olha para mim. Sai dessa ladainha furada. Pare com isso, com esse vitimismo, pare com isso. Deus não trabalha com essas coisas. A pessoa, se Jabes ficasse falando, minha mãe deu um nome para mim horrível, filho da dor, sou diferente de todos os meus irmãos. Ele já tomou uma posição, invocou o Deus de Israel, foi melhor do que todos os outros irmãos. O que tinha a vida mais sofrida se destacou mais do que todos os irmãos. Ou você pega as dores, os problemas da vida e, como dizem, faz disso uma escada para você subir, ou fica chorando pelo, como diz o ditado, pelo leite que se derramou. Assuma os seus erros, confesse, enfim. Então, não fica atribuindo, as coisas não dão certo porque eu estou num determinado local. Pare com essas conversas. Assume a situação, fala, esse negócio de ficar empurrando, é que nem no casamento, a culpa disso é sua, esse menino Pare. Se esforce no Senhor, é o que Davi fez. Se esforce no Senhor. Quando todos pensem em te apedrejar, se esforce no Senhor. 1 Samuel 30. Vamos lá. Olha que coisa. Outro ângulo para assumir responsabilidade é como no caso de Neemias. Aqui é outro ângulo. Ele tinha problemas, por exemplo, na família. O povo dele, os familiares dele, a família dele de Israel, estava em miséria. Neemias 1:3. Mas isso não impediu ele de servir o rei. A família estava numa luta, mas ele estava fazendo o que no palácio? Servindo o rei. Tem gente que passa a luta em casa e não quer vir mais para a igreja. Vocês não falam nada. Está com problema na família, mas o que ele está fazendo? Vou continuar servindo mesmo assim. Quem é que diz que você só serve a Deus quando não tem problema? Está com problema? Continua servindo a Deus, que Deus vai dar vitória para você. Até porque você não serve o rei Assuero, o rei Ataxerxes, você serve ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores. Neemias assumiu um compromisso espiritual, qual? De restaurar os muros, e tem conotação espiritual isso, e não foi omisso nem irresponsável no trabalho, porque ele trabalhava como copeiro, Neemias 2:6, e ele falou para o rei, eu estou com uns mistérios aí para resolver, uns problemas, me dá um tempo, e ele diante da rainha falou isso, e o rei falou, quanto tempo você precisa? E conversou com o rei, deu uma palavra com o rei. Então veja que coisa linda que eu aprendo com Neemias. A pessoa de responsabilidade espiritual buscará o equilíbrio em sua vida, tendo como prioridade o reino de Deus. Porque, escute, eu tenho minhas responsabilidades como crente,
no reino de Deus, na casa de Deus, na congregação onde eu congrego, ou seja, no ministério que eu faço parte, eu tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com o meu trabalho, com o meu dia a dia, com os meus haveres. Entende? Uma pessoa espiritual, ele vai fazer o quê? Ele vai sempre priorizar o reino de Deus e vai buscar o equilíbrio, de tal maneira que ele não vai deixar a desejar, nem na onde ele congrega, nem na sua vida espiritual, nem no seu trabalho e nem em qualquer outra responsabilidade. Porque quando você prioriza o reino de Deus, Deus te dá graça para você colocar tudo em equilíbrio. Você está recebendo essa sabedoria que vem do alto? Deus é que nos dá a sabedoria. Eu estou dizendo, a sua vida vai ficar em equilíbrio, ó. Tudo certinho. Não vai ficar nada penso. Não, vai ficar tudo na medida, no equilíbrio. Colocar no equilíbrio. É o que ele fez, tá certo? Trabalho, conciliou o trabalho com a vida espiritual. Porque às vezes pende só... Por exemplo, está errado também, a pessoa só pende para o lado espiritual, mas nunca organiza, não organiza a casa, não organiza a família, não organiza o trabalho, está errado também, ok? A prioridade é sempre o reino, só que quando você prioriza o reino te ensina a ser organizado. Ok, pegaram, eu vou para frente. Eu pagarei, aqui a palavra pagarei, apotino, no grego, que significa pagar totalmente, reembolsar, indenizar, ressarcir. Aqui o termo técnico é do âmbito jurídico, fazer pagamento para compensar danos. Quando Jesus, escute essa lição maravilhosa, quando Jesus alcançou Zaqueu, ele disse que, Zaqueu falou, né? Se tivesse defraudado alguém, ele restituiria quantas vezes mais? 4 vezes mais. E por que ele não falou 5, 6, 7 vezes mais ou uma vez mais? Por que ele falou 4 vezes mais? Porque estava na lei. Estava escrito na lei. Êxodo 22, 1. Quando alguém, vamos supor, pegava uma ovelha de alguém, tinha que devolver 4. No lugar daquela ovelha, tinha que devolver 4. Então perceba só, ou seja, aí Jesus, quando ele falou, eu devolvo 4 vezes mais, o que Jesus falou? Hoje veio o quê? Salvação. Ou seja, a pessoa salva é conhecida por agir de acordo com a lei de Deus, isto é, a sua palavra. Então, quando é que eu entendo que alguém foi salvo? Quando você quer agora colocar em prática a palavra, a lei de Deus. Então, agora, você perceba que eu não faço para ser, porque eu sou, é que eu faço. Você pegou o mistério? Escute aqui, por exemplo, eu não oro para ser salvo, porque eu fui salvo, eu tenho uma vida de oração. É diferente ou não é a coisa? Então escute, eu não oro, eu não jejuo, eu tenho que conquistar algo de Deus. Não, porque eu já fui conquistado, porque Jesus já pagou o preço. É que eu parto desse princípio. Não é eu faço, Deus faz. Deus já fez, é graça. É graça, primeiro é Ele que faz. Não foi nós que escolhemos, foi Ele que escolheu. Pegou esse mistério? Então, por que Jesus falou que hoje veio salvação? Porque agora está no coração dele o quê? Eu vou cumprir de acordo com o que está escrito. Então veja, quando você sabe que a pessoa é salva, ela quer fazer de acordo com a palavra. Agora, diante das situações da vida, como que você reage? Entende? Está lá, tem 2 pessoas quebrando pau. Aí você faz o quê? Você vai e ajuda o outro a quebrar mais, ou você media a situação e separa? Então, você entende? E por que você pega e separa? Por quê? Porque você não tem lado, você é do lado de Deus. E aí você vai agir de acordo com o quê? De acordo com a palavra. Por que você age de acordo com a palavra? Porque você é salvo, esse é o sinal de que você foi salvo. Paulo, ao prometer reparar o dano de Onésimo a Filemão, age no princípio da reconciliação, sendo um pacificador. Vai pagar o que não deve, só para haver bom testemunho de Jesus. Eu me lembro aqui, é claro que ninguém nunca vai saber, mas eu me lembro no nosso meio, uma pessoa estava em determinado estabelecimento, crente, estava em determinado estabelecimento e requerendo algo daquele estabelecimento, ok? E ali, perceba que um outro irmão, que é crente também, eles são irmãos da mesma congregação, só que esse irmão
esse segundo irmão aí, comprava as coisas lá e não pagava, dava uns calotes. E detalhe, esse dono do estabelecimento não é crente. Aí esse crente fiel, que vai lá no mesmo lugar também, e aí esse homem começa a fazer o quê? Esses crentes não valem nada, esses crentes não prestam. Sabe o que ele fez? Foi lá e pagou. Não devia, mas ele foi e pagou. Para quê? Para não envergonhar o nome de Deus. Por que ele fez isso? Porque ele é salvo. Porque ele zelou pelo nome de Deus. Você vê que coisa linda isso aí? Ô, irmão, isso aqui é coisa séria, não é? Não, entende? Para evitar, que nem, para evitar uma contenda entre o dono do estabelecimento e aquele crente, para evitar a vergonha do nome do Senhor, foi lá e é o que Paulo está fazendo. Não devia nada, mas vamos evitar, vamos unir, vamos... Aleluia! Aleluia! Irmão, pensa que é uma bênção ser crente. Fácil? Nunca foi. Não por causa de Deus, por causa da nossa situação. Mas Ele está nos ajudando, Ele está nos transformando. Quem exalta o nome do Senhor pela sua palavra, pela sua graça, pela sua presença que não falha. Glória a Deus. Vamos lá, a parte final, agora é mais curta. A parte B do versículo aí é bem curtinha. Eu vou ler aqui, essa tradução que está, ficou um pouco confuso de entender, então eu já vou ler numa tradução melhorada. É claro que, vou ler, e Paulo de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei. É claro que não preciso mencionar que você me deve a própria vida. Gente do céu. Aí, aqui, boa, muito boa. Paulo traz a realidade que Filemão passa de credor a devedor, e sobrecarregado com uma dívida tão grande, a própria vida. Veja, Filemão estava abafando. Esse escravo fujão me levou, me tomou, me deu prejuízo. Paulo pegou e trouxe uma realidade para ele. Ô filho, você deve mais do que ele. Filemão olhou e falou, eita, eu estou devendo mais que Onésimo. Ele tomou um choque de realidade. Rapaz, Deus baixou a crina dele, hein? O topete foi... Olha, Deus sabe abater o orgulho do homem, hein? Cheio de razão, eu tenho razão. Eita, a palavra deve, prosopheilo. Eita, vou até repetir, bonita essa palavra. Prosopheilo, que significa dever mais, muito além. Dever em contrapartida, dever algo a alguém em compensação, com a implicação de reciprocidade. Esse é um princípio que eu aprendi hoje com mais profundidade, e eu me alegrei muito por essa palavra, e ver como que a palavra trabalha no nosso coração. Paulo aplica o princípio da reciprocidade, a obrigação de retribuir favores ou bênçãos recebidas. Isso se aplica tanto para as coisas recebidas de Deus, como também dos homens. Por exemplo, olha o que o salmista diz no Salmo 116, 12. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Agora fala para mim, o que a gente pode dar diante de tudo que Deus já fez por nós? Irmão, o melhor que a gente dá para Deus é nada ainda, ok? Então o que ele está dizendo? Não há nada que eu faço que chegue perto do que Deus já fez por mim. Davi entendeu esse princípio em 1 Crônicas 29, 14, 6 e 17. Eu estou dando esse exemplo porque saltou no meu coração, eu lembrei. Porque Davi, ele está preparando uma oferta para o templo. Coloca aí, 1 Crônicas 29, 14. Olha, esse é o princípio da retribuição que Davi usa para entregar uma oferta. Ele usa o princípio olha o que ele diz, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder, aquisição, para tão voluntariamente dar semelhante coisas, porque ele deu ouro, prata, coisas do seu tesouro particular, porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Sabe o que Davi está falando? Eu não vou me engrandecer, achar que eu estou dando algo para Deus como se eu fosse bonzão. Eu só estou dando para Deus, estou retribuindo o tanto que Ele fez para mim.
Só esse versículo tá bom, não vou ler nem um 17, nem um 16, 17, porque seria covardia. Mas olha só isso aqui já dá para entender. Escute. Sabe o que Davi está dizendo? Eu aprendo aqui o princípio até do dízimo da oferta. Sabe por que eu e você dizimamos e ofertamos? Pelo princípio da retribuição. Qual é a retribuição? Quem te dá saúde? Deus. Quem que abriu a porta que você trabalha? Deus. Por que você tem salário? Deus. E o que eu faço? Eu só retribuo. Agora entende? Agora quero ver a pessoa, para não honrar Deus diante de uma palavra dessa, tu tem que ser ruim mesmo, ruim do ruim. Ruim do ruim mesmo. Aí tu tem que ser aquele crente bem safado mesmo. Perdão, palavra feia, bem sem vergonha. É quase a mesma coisa, né? Ajuda o pregador, pai. Somos devedores espirituais. Repete isso comigo. Somos devedores espirituais. E a questão é tanto dos homens como de Deus, conforme tenho dito. Por exemplo, um aqui lembrei agora. Irmão, um filho tem, olha, ele tem toda a responsabilidade de cuidar dos seus pais, quando Deus alcançar a sua vida. Os pais levam a vida inteira cuidando do filho, chega depois não quer honrar os pais, e quando fala de honrar, é honrar dentro da sua possibilidade, honrar sim materialmente, não é só com atenção, é honrar materialmente. 1 Timóteo 5,4. Cadê os pais aqui? Ninguém fala nada? Pega! Eita! Meu Deus! 1 Coríntios, pastor está pegando tudo. 1 Coríntios 4,7. 4,7. Olha só, pega isso aqui. Porque quem te diferença? Olha só. E que tens, olha lá. E que tens tu, que não tens recebido. Paulo está dizendo para os coríntios. O que vocês têm? Que dom espiritual, que benefício vocês têm que vocês não receberam? E se recebeste, se foi recebido, se foi dado, por que te glorias como se não houveres recebido? Paulo está dizendo, por que você está se gloriando se tudo que você tem é recebido? Primeiro, você recebeu de Deus. Segundo, recebeu do instrumento que Deus usou para te dar. Nós somos devedores. Escute, agora pega isso aqui. O que temos e somos vem de Deus e dos instrumentos humanos que Ele usou para nos abençoar. Olha, eu nunca mais esqueci isso aqui. Outro dia estava em uma aula, né, de teologia, e eu ouvi isso aqui herdado. Isaías 55, 10 e 11. Eu não lembro se foi na aula agora ou se foi num livro. Foi numa dessas coisas. E aí o que acontece? O pregador, ou enfim, o livro, dizia assim: alguém lembra da chuva? Geralmente, né? Quem é que lembra da chuva quando está comendo? Está comendo e lembra, ai, a chuva. Geral, muito raro, difícil, né? E aí Isaías 55, 10 e 11, sabe o que está escrito? E a palavra é como a chuva e a neve que cai sobre a terra, para lá não torna, não desregam, dá semente ao semeador e pão ao que come. Faz produzir e brotar e dá semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra. Não voltará para si vazia, sem antes cumprir aquilo que me apraz. Em outras palavras, a palavra é de quem? Mas quem que prega? O homem. Deus abençoa pela palavra, ok? A palavra é de Deus, mas quem que prega a palavra? O homem. Tem colheita que você vive, fruto do que você está ouvindo aqui. E por que não lembra nem de Deus e das pessoas que ministraram ao seu coração? Isso aqui é o princípio da retribuição. Eu fiquei assim maravilhado com isso. Então, aqui Paulo está nos ensinando que não há espaço para orgulho, mas sim gratidão a Deus e às pessoas. Seja grato às pessoas, sim. Não bate no peito, não, dizendo eu não preciso de ninguém. Sai disso aí que é canoa furada. Devemos reconhecer e retribuir os que nos favorecem ou nos abençoam. Filemão foi abençoado por Deus através de quem? De Paulo. Foi abençoado como? Na salvação. Deus salvou, mas usou Paulo para isso. No ministério,
Deus levantou o Filemão no ministério, como obreiro, como pastor, mas quem que Deus usou para isso? Paulo. Ele estava abençoado espiritualmente. Quem que abençoou? Deus, mas quem usou? Paulo. Então Filemão deve a existência da sua vida espiritual a quem? A Deus e a Paulo. Não é só de Deus, é os homens também. Você acha que eu poderia chegar aqui em cima e dizer, não, é porque tem uma vida de oração, uma vida disciplinada de jejum e oração, é por isso que eu estou aqui? Não, meu filho. Estou aqui primeiro, obra da graça de Deus. Segundo, Deus colocou alguém no meu caminho. Deus usou alguém para me ensinar, para me doutrinar. Ô irmão, eu tenho uma gratidão muito grande, por exemplo, no começo da minha fé. Eu tenho uma gratidão muito grande para o meu irmão, pastor William. No começo da minha fé ele foi fundamental. Por quê? Porque ele sempre foi um homem de oração, sempre foi um homem voltado com a palavra. Hoje, eu tenho meu coração voltado porque aprendi, ele me ensinou, e aí eu segui o caminho, entende? Será que eu não devo tanto ao meu líder espiritual, que eu fui formado por ele, que é no caso nosso pastor Dejaí? Irmão, eu tenho uma gratidão tremenda. Então a gente não pode passar por cima disso e desconsiderar. Tem gente que é assim, desconsidera, fala, não, meu negócio é com Deus. Filho, se o seu negócio não for com os homens, você não tem nada com Deus, não. A Bíblia diz, se você diz que ama a Deus, mas não ama a pessoa que você vê, como que você ama a Deus? Isso é mentira. Não existe uma pessoa que tem compromisso com Deus sem ter compromisso com os homens. Ah, meu negócio é só com Deus. Ah, tá bom. Anjo. Agora veja. E como Filemão deve retribuir? Olha, isso aqui é sério. É aqui que Deus falou comigo. Eu preciso fazer mais pelas pessoas que me abençoaram. Eu preciso. Deus falou para mim, eu preciso fazer mais. Não só reconhecer, honrar como pessoa, mas honrar de outra maneira. Deus falou comigo hoje. Eu estou falando diante do meu Senhor. Olha como que Filemão tem que honrar Paulo. Como que ele tem que honrar? Por tudo que Paulo fez por ele espiritualmente. Olha, a retribuição está aqui, ó. Gálatas 6,6. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Sabe o que a Bíblia está me ensinando? Que eu tenho que ajudar financeiramente a pessoa que ministra a bênção espiritual na minha vida. No caso, me ensina a palavra. Vocês ficaram quietos por quê? 1 Coríntios 9,11. 9,11. 1 Coríntios 9,11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, irmão, quantos dons espirituais a igreja aos Coríntios recebeu porque Paulo ministrou lá? Todos. Quantas pessoas mudaram de caráter porque Paulo pregou o evangelho? O que você acha que vale um caráter transformado, hein? Irmão, para a gente viver a transformação no caráter, a gente apanha feito um pandeiro no corinho. Você não imagina o quanto. Eu lembro uma vez, teve um casal. Eu vou falar do outro lugar que eu pastoreei. Mas aquele casal, meu Deus. Porque, escute, o varão, ele trabalhava numa multinacional. Tinha um salário astronômico. E ele achava que tinha o rei na barriga. Ele depois mesmo falou isso, sabe? E eles achavam que podia mandar na igreja. Aí eu falei, para cima do pai, não. Aqui não vai dar certo, vai dar choque. Não vai, porque eu não me dou com esse tipo de gente, não tem jeito. A humildade de Cristo nos constrange. E aí, enfim, bateu no peito e pegou. Outro dia, no meio do culto, saiu os dois. Primeiro levantou a mulher, que ela era mais ranhenta. Levantou, depois foi ele. Desapareceram do culto. E foi aquele negócio. O Espírito Santo falou, fica só quieto e ora. Fui orando. Irmão, papai pegou aqueles lá, mas ó, torceu, hein? Torceu. Ele chegou num culto, pastor, me dá a oportunidade. Olha, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor, da missionária. E aí chorando em lágrimas, no meio daquela multidão que estava aquele culto. Eu não sei se você lembra disso aí. Mas, e aí o que acontece? No meio de lágrimas, ele pegou e falou, pastor, não muda não. Eu olhei para ele, rapaz, tu me deu tanto trabalho, você me fez chorar, rapaz. Ô irmão, para você ver uma pessoa ter o caráter transformado, muitas vezes você sofre.
porque essa pessoa vai ser um problema na sua vida. Porque eles falaram mal, eles desceram a lenha, eles judiaram de mim, da minha família. Judiaram, pensa que é fácil gerar. Agora imagine um camarada desse no meio de uma congregação, ele semeando as coisas espirituais. Tem pessoa que passou a ter o dom da pregação através dele, aprendeu a trazer uma mensagem através dele. Irmão, olha o que a Bíblia diz. Então, se nós vos semeamos as coisas espirituais, aí Paulo fala, será muito de vós que recolhemos as carnais aqui, as materiais? Ele está dizendo, você acha que você oferecendo coisas materiais, você acha que você está oferecendo muito pelo espiritual que eu tenho te dado através do Senhor? Aleluia! Vamos lá para a conclusão? Segundo Reis 4, é um retrato da realidade da retribuição. Olha que lindo. A viúva estava endividada. Através do profeta, ela virou o quê? Empresária do azeite. Ô irmão, a casa da mulher estava quebrada. Os filhos para serem levados. A mulher tinha uma gota de azeite na casa. O profeta só no aconselhamento pastoral. Ele deu aconselhamento pastoral. Vai lá nos teus vizinhos, pega bastante vaso, entra na sua casa, fecha, porque o trabalho vai ser no particular com Deus. Veja só, um aconselhamento espiritual pode mudar a vida financeira de uma pessoa. A mulher que estava endividada agora, ó, tá aqui, ó. Tá montada no azeite. E o azeite, irmão, você já comprou 1 litro de azeite, irmão? Você já comprou 1 litro de azeite? Porque alguém está olhando assim, azeite. Você sabe quanto custa 1 litro de azeite? Um azeitão daquele mesmo ajeitadão é caríssimo. Agora, o que ela tem que fazer? Pera lá, o profeta foi usado, foi instrumento para me abençoar espiritualmente. O que ela tem que fazer? Agora pega azeite e dá para o profeta. Honra o profeta com um pouquinho de azeite também. Eita! Uma vez eu lembro, não sei porquê, meu Deus, me liberta desse homem, Senhor. Você já conhece. Teve uma vez eu fui num camarada, ele chegou aqui arrebentado, pastor. E ele pegou e falou, pastor, e aí Deus foi levantando ele, foi organizando a vida, ajeitou a vida do homem, sabe? E ele pegou e falou, pastor, olha, eu estou até com vontade, eu trabalho com plantação, eu planto alface, e voltei lá, você não quer orar pela minha terra? Irmão, nós colocamos a mão com tanto gosto naquela terra. Eu falei, filho, só tem uma coisa para te dizer, esse pedacinho aqui que você está não vai dar não, Deus vai aumentar, vai multiplicar. Irmão, não foi. E pensa que eu gosto de um alface. Ele nunca mandou um pé de alface para mim. Vocês dão risada, né? Ele não mandou, Zé. Ele não mandou um pé de alface para mim, Zé. Aí, não mandou. O pastor não mandou. Agora escuta, olha aqui, é sério, isso aqui é tão sério, gente. Vocês não sabem, gente. Aí, não está vindo os cultos. Eu falei, filho, o que aconteceu? Pastor, não estou dando conta, é muita produção. Eu falei, tá errado aí, hein? Pera lá, Deus está te prosperando, agora você vai ir. Cadê ele no culto mais? Sumiu. Nunca mais vi. Nem uma folhinha de alface deu. Outra situação, escute, isso aqui é sério que eu estou falando, retribuição. Teve um casal, gente do céu, e a gente ministrava, Deus ordenou, e ministramos, e profetizando, e bem, e não estou dizendo que nós estamos atrás disso, jamais. Eu estou ensinando a doutrina bíblica da retribuição, e vocês estão vendo que eu estou dando a base. E aí o que aconteceu? Deus elevou, irmão, aquele casal, irmão, olha, passou o salário da pessoa mais de 20 mil reais. Mais de 20 mil reais. Irmão, ele nunca mandou um terno para mim, irmão. Não, vocês estão dando risada, mas é para vocês chorar, gente. Eu estou falando coisa séria. Ele nunca mandou um terno para mim, ele nunca falou, pastor, está aqui, ó. Porque ele estava vivendo aquilo,
É claro que tem a participação deles, mas ele estava vivendo aqui porque nós profetizamos e Deus nos usou para aquilo. Irmão, tem gente que chegou aqui arruinado e hoje só está prosperando porque eu sei a palavra que tem que sair desse altar através da vida desses homens aqui. Oh, meu irmão, aí foi, aí, sabe, sempre amei, sempre cuidei, irmão, nunca, aí sempre me ligava, só ora por mim, pastor, me ajuda, com todo o amor, aconselhava. Teve uma hora que eu falei, chega, muita ingratidão, coloquei de lado, segue o seu caminho, filho, conta mais comigo não, conta não, ingratidão não, aí teve uma hora que o negócio arrochou de vez, sabe, arrochou de uma maneira, eu gemi, ainda clamei, mas chegou uma hora que eu falei, filho, você seguiu, escolheu o seu caminho, e foi um caminho da ingratidão, agora segue do jeito que você achou melhor. Então entenda uma coisa, agora eu vou encerrar aqui, olha só que coisa tremenda, a sunamita abençoou o profeta, de que maneira? Materialmente, como que ela abençoou o profeta Eliseu? Com a casa e as mobílias, veja só, ela foi lá, viu que ele era um homem de Deus, e foi lá e abençoou Eliseu, foi lá e abençoou o profeta da casa. Eu já vi situação, tem gente que honra os profetas de fora, mas não honra o que ministra todo dia para ele. Uma vez, Deus está no controle, pastores. Uma vez foi um irmão pregar, quem conta isso é o pastor Ben-Hur, e o irmão foi pregar lá na igreja, o Ben-Hur foi pregar lá na igreja desse pastor, e foi lá, pregou, Deus bradou, fez um movimento, aí o jovem rapaz chegou e foi dar uma oferta grande para ele, e o pastor Ben-Hur, tocado por Deus, falou, deixa eu te perguntar, quando que você já fez uma oferta para o seu pastor que ministra para você todo dia? Ele falou, eu nunca fiz, então pega isso aí e dá para o seu pastor. Não sei, parece que vocês ficaram quietos assim. Tá comendo. Agora, veja só que coisa. Como que o profeta retribuiu? É a retribuição. Cada um dá o que tem, ok? Tem gente aqui que não tem recurso, mas tem espiritualidade. Ok? Cada um dá o que tem. O profeta Eliseu não tinha um recurso, mas a mulher sunamita tinha um recurso. Ele não tinha o recurso material. Ela foi, deu a casa e ainda deu os móveis ainda. Eita! Aí chegou, escute. Aí agora o que aconteceu? O profeta falou, poxa, você cuidou tão bem de mim. Ele falou, Geazi, o que a gente pode fazer por ela? Ela não tem filho. O marido está velho. Veja, uma semente que ela plantou material na vida do profeta, porque esse era o dom dela. Gerou uma colheita sobrenatural. Aleluia. Porque ela não podia, mas através da oração do profeta e da palavra profética, o que aconteceu? Ela gerou uma colheita sobrenatural. Retribua. Alguém te fez algum bem, isso em qualquer área. Alguém serviu para você, foi útil para você, retribua essa pessoa. E isso às vezes é tão constrangedor, até no posto de gasolina, estou dando um exemplo qualquer, você vai lá, limpa o vidro, enche o pneu, você vai lá e dá uma caixinha para a pessoa, porque isso está intrínseco em nós. Retribuição. Retribua. Eu concluo dizendo, devemos a nossa existência a Deus, portanto, sejamos gratos a Ele e às pessoas que ao longo da vida o Senhor usa para nos abençoar. As palmas, louve Jesus.